gratificante, né? Inclusive eu tenho a camisa do Luizão, né, de ter trocado com ele me deu a camisa, falou, de onde você está saindo, eu saí. Então isso é gratificante para nós atletas, né? E aí as coisas começaram a andar na minha vida e talvez esse foi um grande start, uma grande provação, assim, daquilo que Deus colocou lá atrás, né? Eu falei assim, pô, vinha a imagem assim de quando eu era moleque, de um estádio cheio. E Deus me colocou, não a favor, mas contra. Então foi mais uma aprovação. Sim. Mas foi gratificante de acabar o jogo, aquela vitória, foi uma vitória pessoal e a mudança da chavinha, né? Como você disse, né? Você dorme de uma forma e acorda de outra. E é o que aconteceu, né? Dormi de uma forma, acordei de outra, ou melhor, fui dormir feliz, estadiado, talvez eu nem dormi, né? Fiquei 2, 3 dias aí na adrenalina, colocava a cabeça no travesseiro, acordava, falava, será que é verdade? Será que eu estou vivendo aquele sonho, né? Porque a gente, a paixão, a emoção, né, era muito aflorada, era muito, né, de você vivenciar no futebol, de você ver da sua infância a realização do lado profissional, isso é impagável, né? E não foi só a troca de camisa, ele te elogiou. Ele falou que você foi bem pra caramba naquele jogo. Como foi pra você, um cara que era um ídolo seu até então, o Luizão, você tá marcando ele e ele ao fim do jogo te elogia e te dá a camisa dele? É uma coisa que eu falo assim, difícil você mensurar, né, o tamanho disso, porque eu era gandula na época do Guarani da base e vi Luizão jogar, Luizão Amoroso, de Alminha, no Guarani. E aí daqui a pouco você fala, pô, tô jogando contra o meu ídolo. Né? Tem aquele lado do fã. Sim, sim. Né? Tem que ter. Tem que ter. Quantos caras você já, pô, sou fã desse cara. E gravei com esse cara. Com esse cara. Então assim, você começa a tremer, a câmera já começa a tremer, né? Aquela emoção gostosa, aquela sensação gostosa. Mas quando eu escuto isso, eu falo assim, pô, que legal, cara. Valeu a pena. Sabe tem até aquela música, valeu a pena. Sim. Então assim, valeu a pena tudo aquilo que eu preparei para aquele momento, né? De escutar isso de um livro. Depois, olha como que é a vida. Passaram-se os anos, né? Eu encerrei a carreira e eu acabei encontrando o Luizão numa festa. E aí eu falei, pô, Luizão. Fui lá falar com ele. Falei, Luizão, lembra de mim? Ele falou assim, lógico que eu lembro. Você me marcou pra caramba? Sim. Porra, eu falei assim, caramba, velho, o cara me lembrou até hoje, o cara me... Então isso é gratificante, são, né, as vitórias, né, da nossa vida profissional, né? Então, pra mim foi uma vitória pessoal, ainda mais de marcar um ídolo que é um cara, além de um cara que eu gosto muito, assim, do lado profissional quando eu jogava, mas assim, como um ser humano, né? Um cara carismático, um cara do coração gigante, às vezes quando eu encontro com ele a gente se conversa, então... É isso que as coisas boas do futebol, né? Que te proporciona, né? Então, bom que eu tô contando o lado bom, né? Sim, sim. Mas assim, poderia estar falando, minha vida começou de trás para frente, né? E não dessa forma, mas eu acho que Deus preparou assim eu sempre falo, os capítulos do livro, né? O livro do Gustavo do futebol. Então assim, foi um dos capítulos assim mais marcante por ser, como você disse, né? O primeiro jogo profissional contra o Corinthians, por marcar o ídolo, por ser vitorioso, e o time também não tomar gol, por ser defensor, né? Você fala, pô, não tomei gol. São várias conquistas, né? Exatamente, tem a conquista coletiva e tem principal, assim, a pessoal, né? Então acho que é isso. E assim, pô, joguei profissional. Pô, então eu falei, nossa, preciso se conectar de novo, porque poxa, joguei profissional. Aí eu falo assim, contra o Corinthians. Aí, sabe, todo mundo falando, aí você comprava jornal, né? Na época aquele negócio de dar banca de jornal, comprar jornal pra falar de você. Tinha as notas, né? As notas, né? Pô, pra ver sua foto. Pô, então, assim, realmente assim, é uma nostalgia boa, né? E você jogou no Guarani de 94 a 2002, certo? Do Guarani, Paraná Clube. Não, do Guarani eu fui pra Rússia. Na verdade, tem uma transferência para a Bulgária, só que eu não acabo indo para a Bulgária e eu vou para a Rússia, e é pro Dinamo de Moscou.
Do Dinamo de Moscou eu volto para o Goiás, né, muito jovem, fiquei praticamente quase um ano na Rússia, né, imagine 20 anos na Rússia, fui lá mais pelo poder financeiro, de poder ajudar a minha família, me ajudar também assim, né, de ter alguma coisa na vida. Depois do Goiás eu fui volto para a Ponte. E também aí é um grande desafio da minha carreira, jovem, né, jogar no rival, aquela aprovação, pô, você jogou no Guarani, você cresceu no Guarani, né? Tem essa rivalidade até hoje, mas aí vem as provações que aí a gente consegue de uma forma contra, né? De uma forma positiva, né? Mas no Paraná Clube você estava em 2006 com o Caio Júnior, certo? E você fala muito bem dele, Deus o tenha, você fala muito bem dele. E como foi essa passagem no Paraná Clube com o Caio Júnior? Como que era esse time? Era a ascensão do campeonato na época lá. E assim, foi legal porque assim, né, como você disse, que Deus tenha, que é um cara iluminado, um cara abençoado, um cara que me ajudou muito. Assim, tudo que eu construí dentro e fora do futebol, agradeço muito ele, né, porque eu tive 3 trabalhos juntos, né, que foi Paraná, Palmeiras e Botafogo. Então é um cara que me ajudou muito, é um cara que acreditou no meu potencial, né? Porque quando a gente é campeão paranaense, né, depois de 8 anos, o time do Paraná não era campeão, o Paraná Clube, e o Caio Júnior era comentarista da televisão. O Barbieri na época era treinador, né? O Barbieri era uma grande pessoa também, aqui de Paulínia. Barbieri sai, Caio Júnior contrata o comentarista. Pô, caramba. Só que o time montado. Talvez uma peça que ele mudou na época foi o PR do Ituano. E aí começa a mudança nossa, que era o patinho feio da história. Paraná Clube, vai lutar para não cair, né? Mas o que acontece? A gente, igual mineirinho, comendo pelas beiradas, pegava o Flamengo, ganhava, pegamos Corinthians, jogo duro, pegava São Paulo, Santos, e aí a gente vai decolando, resumidamente, foi o ano que a gente levou o time para a Libertadores, né? Então assim, aí não tinha como segurar os jogadores, todos os jogadores valorizados, né? Principalmente falo por mim, de ser campeão paranaense, de jogar praticamente, joguei de 38 jogos, joguei 36 jogos, né? Então foram muitos jogos, talvez jogador de meia, nesse ano eu fui o jogador que mais jogou no Paraná. E aí o Caio Júnior vai para o Palmeiras. Primeiras contratações do Palmeiras, Gustavo e PR. Quem que são Gustavo e PR? 2 conhecidos, né? Mais 2 operários, né? E aí as coisas começam a tomar outro rumo, né? E no Palmeiras lá, você, Pierre, só que o elenco era forte, né? Sim. Tinha Diego Souza, Kleber Gladiador depois, aí o Marcos, tinha Denilson, Valdívia, né? Valdívia, que você acha que era muito bom, né? Não, eu acho, pô, pra mim foi um dos melhores meses que eu joguei a favor, né? A sorte que eu joguei a favor, né? Mas assim, nos treinos você via que ele era um cara diferenciado. Mas aí a gente vem em 2007, o Palmeiras numa oscilação financeira muito ruim, né? Fizemos um campeonato regular, né? Que foi o brasileiro, ficamos em quinto, ficamos na pré-Libertadores, não conseguimos. E aí vem o 2008, como você disse, monta esse elenco fortíssimo, a gente é campeão paulista, levamos o time para a Libertadores no final do ano, tinha tudo para ser campeão brasileiro, algumas coisas não andaram conforme poderia ter andado, né? A venda do Valdívia, aí depois Gladiador, Kleber muito tempo suspenso, Diego Souza suspenso, então os principais jogadores a gente acabou perdendo na reta final, né? Então onde o São Paulo acaba tendo uma reta final perfeita, né? Que é onde se consagra campeão. Então assim, mas o Paulista pra gente foi um marco, né? Porque 12 anos sem ganhar o título, pelo elenco, e era um elenco muito unido, né? Nossa, pô, lembro como se fosse hoje, assim, a gente inclusive tem um grupo até hoje no WhatsApp, às vezes eu falo com alguns ex-atletas, né? Hoje pararam, né? O Lima, o Kleber, o Gladiador, né? Diego Souza ainda tá jogando, mas assim, Lene parou, Leandro, lateral esquerdo, então o PR parou, o próprio Denilson, que hoje é comentarista, enfim, assim, a gente tinha um grupo muito unido. Nossa,
A gente ficava na concentração até 3, 4 horas da manhã conversando, aquela resenha. Não era a resenha do Júnior, mas era aquela resenha. E era muita resenha, não? Nossa senhora, cada um a sua história de vida. Então isso que era gostoso do futebol, né, cara? E perdeu hoje, perdeu essa essência, né? Hoje cada um se tranca no quarto, com o seu iPad, com o seu videogame, com o seu Fortnite, com o fone de ouvido, e cada um vive no seu mundo virtual, né? E a nossa resenha, cada um contar a sua história. Às vezes eu tava puto com você, só que você tava com um problema em casa com seu filho, com a sua esposa, sabe? Então assim, eu sabia o que estava acontecendo. Aquela, pô, então vamos te ajudar, vamos aqui. Então, pô, amanhã, ó, pô, aquela bola lá, você joga no primeiro pau que eu vou fazer o gol. A gente conversava sobre futebol, conversava sobre a vida. Então isso que era gostoso do futebol, esse romantismo de conversar, da resenha, de estar junto, né? De compartilhar momentos bons e ruins, né? Então hoje você acabou, hoje perdeu, ganhou, o cara pega o seu celular, entra no Instagram, entra no WhatsApp, vive o mundo dele, né? E não está tão preocupado como a gente se preocupava tanto, né? A gente vivenciava mais o clube, vivenciava mais os problemas, vivenciava mais as alegrias, compartilhava, desfrutava, enfim. E aí foi um ano maravilhoso, aí começo de 2009 no Palmeiras, né? Aí alguma mudança de elenco, aí eu vi que tudo aquilo que eu tinha construído, eu não senti tão prestigiado pelo Luxemburgo, né? Também é uma opção do treinador, tudo, né? Falei, tudo bem. Aí vem a proposta do Cruzeiro, né? Na sequência vem a proposta do Cruzeiro, que aqui, coisa linda, né? Inclusive campeão, aqui camisa Libertadores, que eu joguei, foi um prazer imenso, aqui ó, inclusive, né? Então assim é que eu falo.